Olá, sejam bem-vindos a esse especial de Páscoa. Estou trazendo aqui algo que talvez você venha se surpreender com aquilo que eu vou trazer sobre a Páscoa. Então, eu já quero desde já pedir a você que fique até o final desse vídeo, pois eu vou revelar qual a relação do domingo de Páscoa, do domingo da ressurreição de Jesus, com Salmo 24 e Apocalipse capítulo 5. E você não pode perder. Eu sou o Ricardo Aragão. E eu quero fazer um convite a você já ir lá no meu Instagram e me seguir também lá, @Ricardo Aragão Júnior. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve já deixa teu like e deixe sua dúvida sobre a Páscoa. Qual a dúvida que você tem sobre a Páscoa? Você sabe o que significa? Qual o sentido? Qual era o processo? Então, se você tem alguma dúvida sobre Páscoa, já deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder cada uma delas. Então, vamos abrir o texto bíblico no Evangelho de João, a partir do capítulo 20. Eu estou aqui com alguns elementos, inclusive, que remetem à Páscoa, né? Pão sem fermento, coroa de espinhos e outros elementos, o cálice, para que você possa compreender um pouco mais e visualizar cada um desses aspectos. Então abra aí João capítulo 20. Já estou abrindo aqui meu texto bíblico. João capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. O domingo de Páscoa, ele é precedido, como nós sabemos, por todos os acontecimentos que vieram e que marcaram a vida de Jesus, desde o momento em que ele toma a ceia. Só que Páscoa é um termo hebraico para pecha ou pecha, né? É traduzido para o nosso português por Páscoa. E pecha é uma palavra que significa salto ou passar por cima, saltar. Que foi o que aconteceu lá no Egito, quando os israelitas estavam tentando sair do Egito e o faraó não deixava, e Deus mandou a última praga, que seria a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos, sendo a última praga, afetando inclusive o conceito de divindade do faraó, fez com que o faraó permitisse que eles fossem. Só que qual foi a questão ou o ocorrido com a morte dos primogênitos? O Senhor, por meio de Moisés, mandou que todos os israelitas pegassem, imolassem o animal, pegassem o seu sangue e aspergissem nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, quando viesse matar todos os primogênitos, vendo o sangue nos umbrais das portas, ele saltasse, pechar aquela casa e seguisse o caminho. De fato, a Páscoa é um livramento da morte. E foi isso que Jesus fez. Jesus veio nos livrar da morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele veio para nos dar vida. Só que durante a Páscoa, e a Páscoa era uma festividade que se celebrava em 7 dias, ela começava no 14º dia do mês de Nissan, conhecido como a Festa dos Pães Sem Fermentos. E aqui, vai fazer um pouquinho de barulho, mas eu estou aqui, com um pão asmo, um pão sem fermento, que se comia em memória do evento que ocorrera no Egito, em que eles tiveram que sair rapidamente do Egito, quando o faraó permitiu, e não dando tempo de levedar a massa, né, fermentar a massa para se fazer o pão, levaram a massa e comeram o pão sem fermentar. Assim, então, a Páscoa era marcada, ou o início da Páscoa era marcada, e eram 7 dias de festividades, por essa celebração. 14º dia do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico, que marcava então a celebração, o início das celebrações da Páscoa, com a festa dos pães asmos, os pães sem fermentos. Jesus celebrou essa festividade na quinta-feira à noite, naquela festividade de Páscoa. Ele comeu o pão sem fermento e ele também tomou o cálice. O cálice, ele disse: esse é o meu corpo com relação ao pão. E ele disse: esse é o meu sangue com relação ao vinho que ele tomou com o cálice, que é dado em favor de vós.
Jesus sai então dali, se dirige ao Getsemane, né, o Monte das Oliveiras. Ele desce, sai de Jerusalém, desce pelo Vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras tem um lugar especialmente chamado de Getsemane, ou Gatshemani, que significa Prensa das Olivas. E Jesus vai para lá, mais adiante, com Pedro, Tiago e João. Estando no Getsemane, ele vai mais à frente dos discípulos para orar. E se você quer saber com mais detalhes sobre todo o processo de agonia que Jesus passou e o início dos seus sofrimentos, quando ele começou a beber o cálice da ira, inclusive ele disse: Pai, poderoso és para afastar de mim este cálice. Que cálice? O cálice da ira de Deus. Não seja quanto eu quero, mas como tu queres. Se você quer saber mais, eu tenho um podcast gravado aqui, na verdade 3 especiais, só sobre o sofrimento de Jesus, só sobre a agonia de Jesus lá no Getsemane, então você não pode perder. Jesus vai então, bebe do cálice da ira de Deus, é preso, humilhado, injustiçado, acusado falsamente, traído pelos seus amigos, traído pelo seu discípulo, abandonado pelos outros discípulos, e ele então é julgado e sentenciado numa madrugada num processo totalmente ilegal que não poderia ser feito. Sem direito à defesa, com falsas testemunhas, num processo de madrugada, nada disso a lei judaica permitia. É tanto que logo cedo ao raiar do dia eles se reúnem novamente para dar legalidade àquele processo de julgamento que eles haviam feito na madrugada. Testemunha era falsa, sem direito à defesa, Jesus não poderia nem ter sido preso. Mas de fato, Deus tinha direcionado todo aquele processo e ele veio para isso. E ele vai para a cruz. Ele é condenado, ele é humilhado, ele é espancado, e se cumpre o que fora dito pelo profeta: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras, das suas feridas, das suas dores, nós fomos sarados. Ele é esbofeteado, sua carne é dilacerada com os açoites, é colocado nele uma coroa de espinho, e está aqui, ó, esse espinheiro aqui, eu trouxe de Israel, e só existem 3 tipos de espinheiros em Israel. Esse é o único flexível suficiente para se fazer uma coroa de espinho. E, gente, ele já está um pouco gasto, já tem um tempo, já ressecou, mas pasmem, pasmem. Eu peguei esse galho da própria árvore, do próprio espinheiro. Esses espinhos são imensos, e altamente perfurantes. A ponto de eu estar carregando e ele transpassar minha calça jeans, numa sacola de plástico, ele atravessar minha calça e me furar muito. E dói muito. Não dói pouco, dói muito. E ele fura e agarra. E eu tive a infelicidade de pisar nele, ainda no hotel lá em Israel. Eu esqueci, ele estava na sacola, eu pisei em cima, sem ver. E ele entrou, furou o meu pé. E saiu muito sangue. Eu digo isso porque eu imagino a dor que Jesus sentiu ao ter uma coroa feita com esse espinheiro aqui, colocada na sua cabeça, com um local extremamente vascularizado e com muitas terminações nervosas. A dor alucinante que deve ter sentido. Os açoites que dilaceravam a sua carne, pois se colocava na ponta dos chicotes pedaços de ossos, até como se fossem garras, e se açoitava. Os socos, os insultos, o estar despido, nu, envergonhado, humilhado, ultrajado, zombado, porque colocaram uma capa e uma coroa e disseram: salve o rei dos judeus. E batiam nele e deram a sua cruz, para que ele fosse então crucificado. Pilatos ainda deu a última chance para aqueles homens, dizendo: a quem vocês querem que eu solte? A Jesus, chamado Cristo, ou a Barrabás? E eles disseram: a Barrabás. Escolheram mais uma vez o pecado, o erro, o salteador, o ladrão, e rejeitaram o Cristo. Veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. A questão é que Jesus vai em direção à cruz, e era tão indigna a morte de cruz que nem os romanos poderiam sofrer essa morte. Não era permitido aos romanos crucificarem outros romanos. É tanto que Paulo, com cidadania romana, ele não é crucificado, ele é decapitado. E Jesus vai para a cruz.
colocado entre dois ladrões, num local chamado Gólgota, o local da caveira. Essa era a imagem que aquela montanha, aquele local, aparecia ou transparecia, parecia estar vendo uma caveira. E de fato, a caveira que remete à morte, que remete a sofrimento. E Jesus vai para aquele local colocado entre dois ladrões. E ele começa a orar ao Pai dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele pede água e tem sede e tentam dar a ele fel para entorpecê-lo, deixar ele alucinado e aguentar mais tempo na cruz. Mas Jesus não aceita. Seu corpo está dilacerado dos açoites, dolorido das pancadas, encharcado de sangue da coroa e de todo o sofrimento que ele passou. As suas mãos estão cravejadas agora, os seus pés também. A dificuldade de respirar é muita e ele tem dificuldade, pois a posição em si não permite que tenha uma boa condição para respirar. E ele ora ao Pai dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Lá no Getsemane, o Pai estava dando ao Filho o cálice da sua ira. E ele vira as costas para o seu Filho. Ele enche o cálice com o furor da sua ira contra todo o pecado e injustiça dos homens. E dá ao seu Filho para beber. E o seu Filho bebe, pois essa é a vontade do Pai e é a sua também. E ao virar as costas para o seu Filho, o Pai vira sua face favorável a nós. E lá na ceia Jesus disse: esse vinho aqui é o sangue da nova aliança. Aliança que era feita com um derramamento de sangue. Pacto que era feito com derramamento de sangue. E Deus enche esse cálice com o sangue do seu Filho. E diz: bebei dele, vós homens, bebei dele bebei dele todos. O cálice do vinho novo e bom, feito no sangue de Cristo. Ao virar as costas para nós, ou melhor, ao virar as costas para o seu Filho, o Senhor vira a face para nós. E os homens disseram: vamos ver se Elias vem ajudá-lo. Ele é zombado até no último instante. Mas foi Deus que se deu a morrer. Foi Deus que se entregou por nós. Foi Deus que deu a vida por nós. E antes que pensassem que ele havia sido derrotado, ele olha para o Pai e diz: Pai, nas suas últimas palavras, em tuas mãos entrego o meu espírito. E suspirou. As pessoas não acreditaram de forma que ele havia morrido tão rápido. Era o final da sexta-feira. Mas é interessante porque haviam 2 sacrifícios que aconteciam no templo, um às 9 da manhã, outro às 3 da tarde. O cordeiro foi para a cruz às 9 da manhã e entregou o seu espírito na mão do Pai às 3 da tarde. Com todo o simbolismo mostrando que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. As pessoas não acreditaram, o soldado pegou e o transpassou com a lança para que se cumprisse. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E jorrou água e sangue. Houve terremoto, houve um tremor, o véu se rasgou do alto a baixo no templo. A profecia havia se cumprido. Os homens agora receberam a salvação do Cordeiro que havia sido morto e imolado perfeitamente, de forma definitiva. O acesso a Deus agora estava livre por meio do Cordeiro. Mas já perto de finalizar a sexta-feira e iniciar o Shabat, e o judeu não querendo quebrar o Shabat, e vendo que Jesus já havia morrido,
José de Arimateia então vai e pede o corpo a Pilatos rapidamente, juntamente com, provavelmente com Nicodemos, eles tiram o corpo de lá, descem o corpo e colocam Jesus numa sepultura que pertencia a José de Arimateia, que nunca havia sido utilizada. Essa sepultura, então, abriga o Senhor num belo jardim, conhecido como Jardim da Sepultura. Passa-se o sábado, começa-se o sábado, na verdade, no entardecer da sexta. As mulheres preparam algumas especiarias e ungüentos e vão descansar, porque é sábado. E todos estão condoídos e sofridos com tamanho horror do que aconteceu. Chega-se o domingo. Nenhum dos seus discípulos, nem as mulheres haviam chegado ainda. Mas Deus já estava lá. E Ele ressuscita Jesus. E Ele levanta Jesus dos mortos. E em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que Deus utilizou todas as formas possíveis de expressão de poder para ressuscitar a Jesus. Energia, autoridade, força, explosão. Deus utilizou todas as formas possíveis de poder e ressuscitou Jesus dos mortos. A pedra foi removida. Os soldados que guardavam a frente caíram, desmaiados de medo. Os anjos estavam agora lá também presentes, testemunhando esse fato. Os soldados inimigos também eram testemunhas e agora faltava o testemunho dos seus discípulos. E primeiro quem aparece são as mulheres. E elas ficam sabendo como acontece aqui. E crendo e voltam até onde estavam os outros irmãos, os apóstolos, com medo dos judeus, trancados. É isso que o texto vai dizer no capítulo 20. A partir do versículo 1, quando diz assim, João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra que estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, no caso aqui João, o apóstolo. E disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, no caso João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro. Chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Como se Jesus tivesse retirado. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, no caso João. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, guarde essa palavra, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E eles voltaram os discípulos outra vez para o local onde eles estavam, ou para a casa. Na verdade, provavelmente para o lugar da ceia, lá no cenáculo. Eles retornaram, mas Maria ficou. E Maria é a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E o texto diz, a partir do verso 14, tendo dito isto, depois do diálogo que nós lemos no início de Maria com os anjos, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Era madrugada. Ela estava atordoada, em prantos, chorando. Ela pensou que fosse o jardineiro. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, ou Rabi, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus.
Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. A Páscoa nos traz duas verdades. E elas estão conectadas, inclusive, com dois tipos de milagres que Jesus realizou. A Páscoa dá vista aos cegos e vida aos mortos. Os últimos milagres de Jesus antes de entrar no domingo de Ramos, uma semana antes, fora dar vida a Lázaro e vista a Bartimeu, vista aos cegos, vida aos mortos. Eles estavam cegos no entendimento, eles não compreendiam acerca disso. Eles tinham ouvido que era necessário que o Messias morresse e ressuscitasse. Mas o seu entendimento estava obscurecido porque esse entendimento do qual ele fala aqui não é simplesmente uma compreensão racional da situação, mas é os olhos espirituais abertos pelo poder do Espírito, fazendo com que nascessem de novo, dando vista aos cegos e vida aos mortos espiritualmente. E é exatamente isso que acontece aqui no domingo. Eles não, ainda entrando na sepultura, vendo que o corpo não estava lá, eles não haviam nascido de novo. Maria agarrada nos pés de Jesus, porque essa ideia não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai, é porque ela estava agarrada nos pés do Senhor, sem querer deixá-lo. Ela então vai anunciar aos discípulos que ainda não creem e que ainda não haviam nascido de novo, e eu vou provar isso para vocês. Abram aí no versículo 19 do capítulo 20, quando diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no caso domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, as mãos traspassadas e o lado. E disse-lhes, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e disse: alegrem-se. Portanto, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Preste atenção agora nisso aqui. Os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus, nasceram de novo no domingo à tarde. No domingo de Páscoa. Olha o que Jesus vai dizer. Verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui eles acabam de nascer de novo. Aqui é onde exatamente eles nascem de novo e recebem o Espírito Santo. E Jesus continua: e se de alguns perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E se retiveres, serão retidos. Autoridade de igreja. Aquilo que ligares na terra, terá sido ligado no céu. O que desligares, terá sido desligado no céu. Autoridade de perdoar pecados é dada e confiada à igreja, ao povo de Deus. E eles receberam o Espírito Santo, eles nasceram de novo. Então o que acontece em Atos capítulo 2, lá no derramamento do Espírito em Pentecostes, é uma outra situação em que em um outro momento eu posso estar explicando para vocês. Mas a grande questão é que a Páscoa é tempo de novo nascimento. É tempo de vida. A Páscoa é tempo de terem os olhos abertos e a vida ressuscitada. Ou nascer de novo. A Páscoa é tempo de salvação. Mas o que Jesus disse a Madalena quando ela se agarrou aos seus pés, e é o que eu vou mostrar para vocês, que eu havia dito no início do vídeo, sobre o Salmo 24 e Apocalipse capítulo 5. O que Jesus disse a Madalena: não me detenhas, não me segures, pois ainda não subi para o meu Pai. Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Abram agora no Salmo capítulo 24. Já vão abrindo aí no capítulo 24, pois na manhã daquele domingo, quando Maria, pensando que ia ungir o corpo de Jesus, provavelmente com um vaso como esse, com óleo, para cumprir os rituais fúnebres judaicos, ela na verdade se espanta
em encontrar o Cristo vivo e ressuscitado. Abram aí no Salmo 24 para que a gente possa entender o que aconteceu com Jesus quando ele disse: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Salmo 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ou seja, o Salmo 24 começa declarando, o Salmo de Davi, que tudo pertence ao Senhor. E ele vem vindicar tudo que lhe pertence e que lhe é de direito, pois ele fez todas as coisas. E aí no verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Há um paralelismo aqui. Quem pode subir à presença de Deus? No deserto estava no Sinai. Em Jerusalém estava no Monte Moriá. Quem poderá subir à presença de Deus? E quem consegue permanecer no seu santo lugar e não ser morto? Lembra dos sacerdotes que entravam uma vez por ano no Santo dos Santos? E que se não estivesse purificado, seria fulminado? E aí ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aquele que é perfeito, aquele que é tzadi, ou seja, justo, aquele que é santo, aquele que é hagios em grego, santo, aquele que não tem pecado, aquele que é santo, santo, santo. Esse é que pode estar na presença de Deus, subir ao seu santo lugar, permanecer no santo lugar. Pois ele é limpo de coração. Verso 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E aí vem o verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Observem que o salmista está falando de alguém, de um homem, está claro aqui, que vai subir até a presença de Deus, que vai até o seu santo monte. Não apenas até o seu santo monte, ele se dirige ao santo monte, mas se dirige ao lugar santo, ao santo dos santos, o lugar aonde Deus está. E esse homem que se dirige até lá é um homem puro, justo, a quem pertence a salvação. Só que o local ao qual o salmista está se referindo aqui, tendo a terra como um tipo desse local na presença de Deus, é o próprio céus. Pois ele chega até as moradas celestes. E como se tivesse um grande reino com uma grande muralha e grandes portais, ou um grande portal ou porta, ele do lado de fora da ordem, abram-se ó portais eternos, abram-se ó portas eternas para que entre o Rei da Glória. E aí os anjos do outro lado, ou seja, do lado de dentro dos portais, respondem: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Desde o domingo da ressurreição ele foi aclamado como rei. Jesus, filho de Davi. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Quem é que vem em nome do Senhor? É o filho de Davi que é rei. Ele requer para si a autoridade real, inclusive manda pegar um animal, um jumento, como alguém que tem autoridade para requerer os bens. Autoridade real sobre tudo. Ele monta e as pessoas colocam, os discípulos colocam suas capas sobre o jumento, ele senta no jumento e ele entra como rei, aclamado como rei. Hosana nas alturas, salva-nos, Senhor, filho de Davi. E se as pessoas calassem naquele domingo, até as pedras clamariam. E esse foi o crime pelo qual ele foi sentenciado, morto, julgado. Na sua cruz estava escrito: Rei dos Judeus, em grego, em hebraico, em latim, para que todo o mundo soubesse que ele é o Rei da Glória.
O Rei da Glória não pôde ser detido pela morte, não pôde ser vencido pela morte, mas ele ressuscitou. E agora estava subindo para o Pai. E ao subir para a presença do Pai, ele está entrando nos portais eternos. E os anjos perguntam, mediante a ordem que ele dá, abram-se, ó portas, as vossas cabeças, abram-se, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aquele cordeiro agora se levanta como leão, e os anjos perguntam quem é o Rei da Glória, e ele diz, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele venceu a maior de todas as batalhas. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu o aguilhão, as correntes, as cadeias, o adversário de todos os homens. E ele repete novamente, dando ênfase com autoridade, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Perguntam os anjos. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso é o Senhor dos Exércitos, aquele que veio para pelejar e pelejando, ele venceu. As portas se abrem. Os portais da eternidade se abrem, os céus se abrem. Ele não entra apenas no monte do Senhor, mas ele vai até o santo lugar. O santo lugar onde estava o próprio Deus Pai Todo-Poderoso. Abram em Apocalipse capítulo 5 agora. E Apocalipse capítulo 5, em que o próprio evangelista João, como testemunha dessa visão, vai dizer: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Aquele que está sentado no trono é o Pai, é o Deus Todo-Poderoso. Ele estava no santo, no lugar santo, no local santo da eternidade, nos céus. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Até aquele dia de domingo de Páscoa, quando o Cordeiro que foi morto e ressuscitou e entrou nos céus e abriu os portais eternos, dando ordem para que isso acontecesse, até aquele momento, ninguém fora encontrado digno de abrir os selos, de tomar da mão daquele que está sentado no trono e de abrir os selos. Verso 4. E eu chorava muito, João diz, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Tamanha era a santidade daquilo que Deus havia registrado. E estava na mão do próprio Deus. Nem os santos anjos, nem os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus, filho de Davi, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o filho de Davi. Ele é de Judá, ele é o leão da tribo de Judá. O cordeiro que fora morto agora é um leão também. E no verso 6 ele continua e diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes
E os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, rendendo a mesma adoração que rendiam àquele que está sentado no trono. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir um novo cântico para o Cordeiro. Digno és de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono, e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus, e constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, valente nas batalhas, o Senhor dos exércitos, o Cordeiro que foi morto e que ressuscitou, que comprou com o seu sangue pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, para constituir para Deus um reino de sacerdotes. Reino e sacerdotes. O que Jesus diz a Maria? Diga aos meus irmãos que eu os espero na Galileia. Eu os encontrarei lá. Quando Jesus encontra com seus discípulos, quais são as suas palavras? Ide, portanto, por todo o mundo e fazei de discípulos de toda a tribo, raça, povo, língua e nação, ensinando tudo que eu vos ensinei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois ele tem ovelhas de outro aprisco, como ele orou em João, que precisam ser salvas. E nós temos a missão de anunciar a vinda do Cordeiro, a sua morte, a sua ressurreição, a sua honra, a sua glória e a sua exaltação, assentado à destra do Pai, abrindo os selos, como um leão que comprou para si um povo para ser rei e sacerdote de todas as tribos, raças, povos, línguas e nações, e o qual nos comissionou para levar essa mensagem a todos os seus que estão espalhados entre esses povos, essas raças, essas tribos, essas línguas e nações, para alcançar a cada um deles com a salvação, para que, assim como os nossos olhos do entendimento foram abertos e o novo nascimento foi operado sobre nós com o sopro do Espírito, também aconteça na vida deles. Que venhamos na Páscoa compreender que a Páscoa é tempo de salvação, exaltação do Cordeiro e alcance e cumprimento da missão daqueles que estão em trevas, mas que precisam ver a gloriosa luz. Que o Senhor nos abençoe e que derrame da sua graça. Amém. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, então já deixa teu comentário aqui. Não esquece de deixar tua dúvida aqui. Nem de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E eu peço a você, se você achou bom, pega esse link, compartilha com outras pessoas, com o máximo de pessoas. Tem uma meta aqui de alcançar aí muitas pessoas, para que elas possam estar sendo alcançadas com esse conteúdo e para que a plataforma entregue cada vez mais. E me segue lá no Instagram, Ricardo Aragão Júnior. Até uma próxima. Deus abençoe. Feliz Páscoa.